no hospital. E eu não quero isso. Verso 1 do capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até... Eu vou, paralelamente, dando uma lapidada aqui. Eu já falei isso para vocês, mas Jesus amou todos os seus, até aqueles que ele amou eram traidores, ou tinha no meio traíras, tinha também gente nervosinha, que brigava o tempo todo, tinha bocudo, tinha tudo isso, não tinha? Você pegar a lista de discípulos de Jesus, talvez você não gostaria de andar com eles. Talvez os coachings e os pastores da modernidade iam dizer assim, ó, ande com gente melhor que você. Jesus andou com os piores, porque melhor que ele não ia ver. Davi também dá um outro grande exemplo, andou só com os piores. Trouxe para perto só os piores. O problema não é ter os piores do lado, é você ser ruim para eles. Porque a partir do momento que você tem propósito, quem é ruim perto de você, fica melhor. Fica melhor. Tem gente que não vai melhorar nunca? Tem, Judas foi embora, não resolveu a questão dele. Andou com Jesus, viveu com Jesus, caminhou com Jesus, mas não resolveu. Foi para o Beleléu. Mas, eu e você, precisamos, como Jesus, melhorar quem anda com a gente. Entende isso? Quem anda com você precisa estar melhor, precisa melhorar. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Veja quem induz aqui? O diabo. Por mais que a Bíblia comprove, prove e mostre que este já estava, ou predestinado, como alguns gostam de dizer, não Judas, que eu não acredito na predestinação pessoal de alguém, mas haveria um que o trairia, quem era, por sinal tornou-se Judas, aqui foi Judas, mas quem faz a obra aqui, quem está ludibriando, quem está enganando, quem está levando ele ou incentivando ele, é o próprio diabo. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, veja, Jesus estava sentado em que mesa? Mesa da ceia. Nós estamos aqui, o quadro é a última ceia. O quadro todo aqui é da ceia em que Jesus estava fazendo com os discípulos. Ele então levanta-se da mesa, ele tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. A partir daí, então, verso 5, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro. Então ele foi lavando. Quando chega em Pedro, esse vai dizer: Senhor, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. O termo grego aqui é tão forte que ele diz assim, ó, pela eternidade, Jesus. Você não vai fazer isso pela eternidade. Jesus, então, mais forte ainda, mais veemente, olha para ele e diz: Pedro, é o seguinte,
se eu não lavar você, você não terá parte comigo. Irmãos, eu quero que você pare um pouco nessa profundidade da palavra. Pedrão, se você não deixar eu fazer o que eu tenho que fazer agora, você está pensando na eternidade que eu não vou lavar seu pé, então eu vou responder a você à altura. Se você não deixar a eternidade, você não vai ter minha companhia. Eu não estarei com você pela eternidade, porque você não estará lavado. Agora, curiosamente, ele vai seguir e vai dizer assim, ó, disse Pedro, aí respondeu Simão, Pedro, perdão. Então, Senhor, aí ele muda tudo, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos, minha cabeça. Aí Jesus responde, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se praticarem. Felizes serão se fizerem isso. Ou seja, vocês vão ser muito abençoados se vocês fizerem exatamente como eu estou fazendo. Senhor Deus, fala conosco nesta manhã. Age em nós, ó Pai, para a tua glória, honra e louvor. Pretendo ser bem breve, mais por conta da ceia do que por pressa do texto, porque o texto ele é demais precioso e rico em detalhes. Mas eu queria deixar alguns panos de fundo para você interpretar aqui e pensar aqui. Essa ideia de lavar os pés, ela é muito cultural. Ela tem muito a ver com a época, com aquele período, pois as ruas não eram pavimentadas, pelo menos a maioria delas. Os pavimentos não eram comuns. Quando eu digo asfalto, não existia, e asfalto aqui, vamos entender, naquela época nem esse termo poderia existir, mas não era de pedra, não era de alguma maneira mais limpo, pelo contrário, era terra pura, em que também muitos excrementos de animais, ao transitar por ali, era espalhado pelo chão. Daí, quem caminhava de um lado para o outro, quem andava de um lugar a outro, quem ia à casa das pessoas, geralmente tinha seus pés bem problemáticos, bem sujos, e literalmente disso que você está pensando, barro, terra e também de animais. Portanto, não era algo muito higiênico chegar na casa das pessoas de pés sujo e permanecer assim.
Nas casas onde o poder aquisitivo era um pouco melhor, havia um servo ou um empregado, alguém da casa, que estava ali para atender, dentre algumas coisas, atender à limpeza de quem chega da rua. Lavar os pés era comum em casas de pessoas que tinham um pouco mais de condição, o escravo fazia isso. Se o convidado fosse um tanto expressivo, um convidado fosse nobre, muitas vezes não era nem o escravo quem lavava os pés, e sim o dono da casa. Afinal, quem está chegando é uma pessoa de muita importância que merece que eu, anfitrião da casa, lave-lhe os pés. Portanto, havia isto. Nas casas onde não havia riqueza abundante, pobreza, talvez fosse, as pessoas eram mais necessitadas, o próprio dono da casa ou alguém da família era quem lavava os pés uns dos outros. Então você está entendendo que isso é uma cultura muito, digamos assim, colocada neles. É natural, é como chegar na casa de alguém, tem que passar por esse processo. Lavar os pés, limpar os pés. Quem vai fazer isso? Ou o empregado, ou o próprio dono da casa, ou a visita sendo importante, por causa da importância, mesmo tendo empregado, o dono lavaria. E quando você compreende esse pano de fundo, você começa a entender por que o espanto do Pedro, por que ele fica indignado, por que ele não quer, porque ele está sobre a ótica de posição. Quem é maior nessa história? Quem é o mestre aqui? Quem é que deve ser lavado-lhe os pés e não pode lavar os pés de ninguém? É Jesus. Ele precisa de que alguém lave-lhe os pés. Ele é quem precisa disso, não nós, mas ele incomoda-se porque Jesus inverte essa polaridade de líder, de dono, de chefe, de mestre, de senhor. Jesus vem e começa a dar uma lição do reino de Deus, uma lição daqueles que são filhos de Deus. Irmãos, essa semana você talvez acompanhou nas redes sociais a morte do Orelha. Talvez ficou indignado, não sei, a Wanda deve ter ficado muito indignada. 4 meninos, 4 adolescentes que cruelmente mataram um animal. Comoção. E não sou contra que haja essa comoção por causa dos animaizinhos. Eu não tive nem coragem de ver vídeo, nem nada, nem assistir nada. Isso não me apetece. Mas nós estamos vivendo tempos também, por exemplo, que estão matando cristãos. Estão matando gente que estão dizimando cidades inteiras pelo lado da África, daquela região, que agora me fugiu exatamente o nome. Estão matando cristãos. Pessoas estão morrendo por causa da sua fé. E você vê pouca comoção em muitos disso. Aliás, você vê pouca divulgação. Os órgãos públicos, esses que você o tempo todo vê político falar, OMS, ONU, tudo isso aí, estão calados diante de tamanha opressão de um ser humano do outro lado. Mas a verdade é que o que chama a atenção, por exemplo, é que nós estamos tão polarizados, politicamente e como seres humanos mesmo, que, por exemplo, a sede não é saber ou lutar contra a agressividade de 4 adolescentes que mataram um animal. É saber, por exemplo, são crentes, são cristãos, viu? Ah, são cristãos, olha lá, olha os crentes lá. Ó.
Ah, são bolsonaristas também, viu? São de família, viu? Porque a ideia é desconstruir todas essas coisas que são importantes, como Deus, família. A ideia é essa. Eu preciso desconstruir. Eu preciso criar um monstro. Recentemente também estava vendo um cara que estava na Malásia. E aí ele andando na Malásia, ele falou, eu posso andar com celular aqui? Um missionário cristão. Falaram para ele, claro que você pode, aqui não somos cristãos. Porque a ótica que eles têm dos cristãos é que quando o cristianismo entra, as pessoas se tornam piores. Então eles lá não têm religião assim, cristã. São totalmente adeptos a outras. Mas a religião deles é cultural. Então eles ogerizam o cristianismo porque entendem que se o cristianismo entrar no país deles, vai torná-los piores. Porque os cristãos são piores. Então, quando eu estou trazendo isso à tona, eu quero literalmente provocar você a perguntar que tipo de cristão você tem sido no seu dia a dia. Que tipo de evangélico você tem sido na sua família? No bairro em que você mora? Na cidade em que você vive? No país em que você está? Porque ser um cristão nominal, de título, de conversa furada, de religiosidade falha, de frequentador de igreja. Ontem eu postei algo sobre um movimento muito bonito, Descend, Brasil 2026, movimento que tem atraído jovens, mas eu postei porque a minha indignação não é o movimento em si, não é a crítica do pastor A, B ou C que estava lá, não é o envolvimento, embora isso chateia demais, pastores envolvidos em política e estão lá em púlpito falando de Deus. Aliás, eu faço um apelo, e faço para todos. Esses dias, toda vez que eu vejo um político aí do Rio de Janeiro, que eu entro nos posts dele, eu mando uma mensagem, saia do púlpito, pelo amor de Deus, saia do púlpito, porque para mim, todo pastor candidato a qualquer cargo político, abdique, suma, vá embora, saia do púlpito, teu lugar não é mais lá. Você fracassou como pastor, porque um pastor não foi chamado para ser político, foi chamado para ser pastor. E nada pode diminuir isso. Um crente pode ser o que quiser, prefeito, presidente, governador, deputado. Um crente seja o que for, um pastor não seja político. Vai dar a coisa que eu falei que quando você passa na rua, suja os pés. Vai dar problema. Eu não quero me perdoem o que eu vou falar aqui, talvez cause estranheza para você. Eu não quero um país com um governante cristão. Eu não quero um país com um presidente crente. Não quero. Eu quero um país que seja governado por pessoas justas e honestas. E pouco me importa a fé que elas professam. Porque a missão de um cristão não é ser político, é ser cristão. É lavar os pés uns dos outros. E se ele for para a política para lavar pés, ok. Mas se ele for para defender a patotinha dele, desça desse lugar. Porque um governante não pode. Aliás, eu sou contra qualquer bancada. Bancada evangélica, bancada da bala, bancada do agronegócio, criou bancada. Para mim, tem o meu desprazer. Por quê? Porque ninguém deve governar para grupos. Todos devem governar para todos. Todos devem ser contemplados com justiça,
com honra e honestidade. Agora, existem pautas que precisam sim ser tratadas com muito decoro. Tem pautas que o cristão não vai abraçar. A pauta do aborto, a pauta da homossexualidade, a pauta não vai abraçar. Mas desrespeitar, não pode. Porque o cristão, ele é servo de seu povo. Ele é servo uns dos outros. Ele não é maior. Ele desce a plataforma para lavar os pés. É o que Jesus está ensinando aqui. É o que Jesus está mostrando aqui. Então, quando eu disse essas coisas sobre o cachorrinho lá, sobre se eu não me engano é Malásia, que eu não anotei, enfim, tomei o grog dos remédios, semana ruim, beleza. Mas o que eu estou dizendo é que assim, como é que a gente pode entender um país que se diz cristão e o cara não honra a Deus nas pequenas coisas da vida? Como é que eu posso me dizer cristão e minto para o meu irmão? Como é que eu posso se dizer cristão e roubo o outro? Como é que eu posso ser cristão e quero levar vantagem sobre o alheio? Como é que eu posso dizer que sou cristão se eu desejo a morte do outro? Como? E o que Jesus está vindo aqui dizer para eles é algo que vai contrariar muito. Por isso Pedro se expande e diz: não, Senhor, eu não quero que isso aconteça. O Senhor não tem que lavar meu pé. Pedrão, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Não vai estar comigo. Então lava tudo, Senhor. Aí é interessante que Jesus disse: não, quem está limpo já está limpo. Só precisa lavar os pés. Isso dá a ideia, por exemplo, você é cristão, está salvo, é de Deus, aleluia, mas mantenha a sua vida em santidade, com os pés sempre limpo. Para outra curiosidade sua, a mesa que Jesus está sentado com os discípulos é uma mesa em U. Ela faz isso aqui, em U, colocada assim. E ela é baixa. Pelo que ninguém senta, como aqui temos um banquinho, eu não vou sentar nele porque ele pode quebrar, mas eu fico na altura da mesa. Muito pelo contrário, se praticamente apoiava sobre o braço esquerdo, praticamente deitado, com essa mão eu pego a comida que ficava próxima e comia com esta mão, apoiado aqui, praticamente deitado. Meus pés estão aonde? Na cara do outro. Então, deixa eu perguntar, você gosta de ter um pé sujo na sua cara? Cheirando mal? Sem estar limpinho na hora da refeição? Então, você vê como era importante a ideia de ter na mesa pessoas que estão com os pés limpos. Mas a ideia se completa ou se manifesta à medida que o seguinte: quem é que vai lavar o pé de quem aqui? Porque alguém pode dizer assim: ó, o problema é eu vou ficar com o meu pé assim. Não, pera, você não vai, porque esse problema seu passa a ser também meu. Seu pé sujo vai estar na minha cara, e eu não quero isso. Ou perto da minha refeição, eu não quero isso. Então, quando eu lavo os seus pés, eu estou praticando algo que chama-se, e era muito valorizado naquela época e naquele período, hospitalidade. Eu estava sendo hospitaleiro, cuidador de quem está me visitando ou está comendo a minha mesa, está junto de mim. Por isso, a pergunta que eu faço a você, meu irmão, é o quanto você está disposto a, como cristão, lavar os pés de quem senta à sua mesa. Mas para isso, primeiro você tem que entender que todos têm lugar na sua mesa para sentar, ou você exclui? Porque se todos têm lugar para sentar à sua mesa, vão sentar à sua mesa pessoas que não são tão nobres assim.
Judas estava lá e teve o seu pé lavado. Depois ele sai. E quando ele sai, Jesus conclui a ceia, faz a ceia, toma a ceia com eles. Mas antes disso, Judas está lá, participando, junto. Mas só que Judas, ao contrário da proposta de Jesus, ele tinha uma proposta de poder, ele tinha uma proposta de domínio, ele tinha uma proposta do tipo, mas Jesus, está muito devagar esse seu ministério aí, esse seu ministério tem que ser um pouco mais arrojado, tem que ser um ministério contundente aí, é melhor, tem que, não pode aceitar assim as coisas, já que não resolve eu vou vender Jesus. E de fato ele vai e vende o mestre. Então, irmão, vamos parar para pensar um pouco aqui. O meu cristianismo tem descido a ponto de servir, lavando os pés, humilhando-se. Veja o que Jesus vai falar, e eu parto para o último texto aqui. Mas Jesus vai falar assim, o servo não é maior que o seu Senhor. E também quem está levando a mensagem não é maior que quem mandou, quem enviou a mensagem. Deixa eu te perguntar, ele está falando do relacionamento entre Deus e ele. Ele é o enviado de Deus e o mensageiro. E ele diz que nessa relação não há maior. Essa relação é de gente que está junto, no mesmo propósito. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um. E eu oro, Pai, para que em eu sendo um, contigo, eles também sejam um conosco. Então, quanto mais parecido de Jesus eu for, mais próximo eu estou disso, de ser um servo. Se eu tenho que galgar uma autoridade entre as pessoas, entre lideranças, se eu tenho que galgar a posição entre os que eu convivo, a posição que eu tenho que desesperadamente buscar é de servo. Veja que Jesus depois ele volta para o seu lugar. Ele termina de lavar os pés, ele volta ao seu lugar, porque ele sabia bem qual era a sua posição na mesa. De honra, de Senhor, mas ele fez isso para dar um exemplo. Um exemplo a quê? Que não importa quem você seja, aprenda que servir vai te fazer feliz. Ele encerra dizendo isso. Todo mundo que compreender isso vai viver mais feliz. Irmão, eu não sei, é um segredo espiritual, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você aprender a servir as pessoas, você viverá muito mais feliz do que talvez está vivendo agora, achando que todo mundo lhe deve alguma coisa. Sabe qual é o problema que eu tenho com alguns partidos políticos? Que, por exemplo, eles acham que todo mundo lhes deve alguma coisa. Tem isso porque me devem, eu mereço. Parta da premissa que você é servo dos outros. Então pouco importa quem deve alguma coisa para você. Você ofereça sempre o melhor a alguém. Abra sua Bíblia em um último texto para lermos. 1 Timóteo. E já vamos participar da ceia já. Capítulo 5 e o versículo 10. Há um período que eu me encanto toda vez que leio, que é o período em que Paulo estabelece as regras para o cuidado das viúvas na igreja. Tem viúva na igreja? Tem regra. Tem uma regrinha lá. E no meio dessa regrinha, ele vai tratar de como deveriam ser essas mulheres, e olha o que está escrito lá. Verso 10 do capítulo 5 de 1 Timóteo. Diz assim, que elas sejam bem conhecidas por suas boas obras. Tais como,
Desculpa, a minha leitura aqui falha. Tais como criar filhos, veja, ela está sendo avaliada, essa viúva, que vai ser ajudada pela igreja, ela tem que ser boa criadora de quem? De filhos. Ela não pode ser uma mãe omissa, irresponsável, ela não pode abandonar a criação dos filhos, ela deve ser hospitaleira. Receber na sua casa, que era costume da época, ter a casa aberta para receber quem era estranho, inclusive. Agora veja, lavar os pés dos... Lavar quê? Os pés. Lavar o quê? Os pés. Uma avaliação interessante que Paulo quer avaliar a viuvada aí, como é que elas andam na fé. Primeiro, vamos ver se elas direitinho estão lavando os pés uns dos outros. Estão cuidando. Finalizando aqui. Socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boas obras. E vai mais uma lista aí, mas eu queria só focar no lava-pés. Era uma ordem que a Bíblia diz que eles estavam praticando. Deixa eu falar, irmão, para encerrar e tomarmos a ceia. Nossas ruas são asfaltadas. Usamos tênis, malha a gente pode não cuidar bem, tem um chulezinho aí. Não comemos na casa das pessoas com os pés próximos uns dos outros. Por isso a nossa cultura não entende nada disso. Mas a pergunta não é se eu vou comer desse jeitinho, com os pezinhos lavadinhos. A pergunta é, como é que eu sirvo melhor quem senta à mesa? Porque o lavar os pés consiste em que você cuide de quem está sentando à mesa com você. Quando eu citei aqui o testemunho dos pastores meus amigos, isso é um lavar pés. Isso é um lavar pés. Não me perguntaram nada. Eu não falei nada. Simplesmente, pastor, me passa o Pix que eu quero abençoar a tua vida. Quero ajudar você. Quero estar com você. Como é que eu faço para lavar seus pés? Só você sabe isso. Como é que é? Qual é o cuidado que você precisa ter com essa pessoa que está convivendo com você? Comece pela sua casa. Como é que você lava os pés da esposa, do marido, dos filhos, do cunhado, da cunhada, da sogra? Como você tem lavado os pés dos seus amigos de trabalho? Como você tem lavado os pés de quem você conhece? Como tem sido o seu relacionamento de cuidado mútuo? Como você tem mostrado Cristo para essas pessoas? Porque Jesus disse, como eu fiz, agora vão e façam vocês. E aí sabe o que a igreja fez? E digo isso da igreja moderna, tá? Passou a fazer isso uma cerimônia de ostentação de orgulho. Aí vem o pastor e lava o pé, por exemplo, alguns pastores resolveram lavar pé de mães de santo. Levaram um monte de mãe de santo para a igreja, puseram sentadinha nas cadeiras, e o pastor lavou os pés das mães de santo, dizendo, olha, nós estamos lavando os pés do... Mas no outro dia você vai subir no púlpito e descer a lenha neles, meu amigo. Não é isso que é lavar pés. Lavar pés é um pastor que eu vi, esse eu vi, que estava na casa de uma mãe de santo, comendo com ela, amigos de longa data, ele evangelizando ela, no tempo que são amigos, mas ela dizendo assim, gravando um vídeo e dizendo assim, ó, se há uma igreja que um dia, se eu for frequentar, é a deste pastor, meu amigo. Porque ele sim está comigo aqui na minha vida. Eu abro o meu terreiro aqui para ele fazer o culto que ele quiser aqui. Isso é lava-pés. São pessoas que começaram a entender
que mais do que ficar brigando, é ser fiel testemunha de Cristo e da sua fé. Eu não vou me tornar o que eles são. Eu não vou sujar meus pés. Eu vou lavar os meus ou os pés de alguém. Veja que a influência é de quem lava. A influência é de quem está zelando pelo outro. A influência é de quem está cuidando do outro. E sabe o que nós cristãos muito fazemos? Odiamos preconceitos, raivas, iras, brigas. Tem crente, tem crente que não lava o pé nem do próprio irmão, porque está de briguinha e de birrinha com ele. Não vai longe não, dentro da própria família, tem irmãos de sangue que não lavam os pés um do outro. Então, meu irmão, o que você vai fazer com essa palavra daqui para frente é você. Porque Jesus fez tudo isso e disse, então, agora que vocês sabem como é que faz, resolvam agora fazer, porque quem fizer vai ser feliz. Você vê que Jesus lançou o desafio para eles. Aí você segue a leitura da Bíblia, eles vão ter um monte de confusão, de problema. Pedro ainda vai chegar na casa de uma pessoa e dizer, não era para eu estar aqui. Não era. Essa casa aqui não... Eu não tenho... Olha, vocês não têm direito ou permissão para me receber. Mas já que Deus mandou, eu estou aqui. Aí Deus batiza todo mundo com o Espírito Santo. De novo para dizer para Pedro, Pedro, você não entendeu o que eu estou falando? Você não entendeu o lava-pés? Você não entendeu que quem faz é eu, a obra, sou eu quem faço? Não é você? Eu só te pedi para ir. Eu só te pedi para pregar. O resto, eu faço. Portanto, meu irmão, se nós queremos mudar o mundo, eu e você precisamos começar a aprender a lavar pés. Lavar os pés de quem é ruim, lavar os pés de quem é pior que nós, lavar os pés de quem vai trair a gente, lavar os pés de quem é arrogante, lavar os pés uns dos outros. Feche os teus olhos. Vamos participar da ceia do Senhor. Logo depois Jesus toma a ceia. Judas já não está mais lá. Foi fazer o que ele tinha que fazer. Jesus disse, quem faz o que eu mandei fazer, dei o exemplo, vai ser feliz. Senhor, eis-nos aqui, Pai, você que nos assistiu até agora, que Deus abençoe a tua vida, que Deus cuide de você e que você seja um instrumento de bênção para todos que Deus colocar diante de você. E se você precisa de ajuda ou de um acompanhamento, nós estamos aqui para servir vocês. Deus abençoe a tua vida. Bom domingo.